Olá a todos. Então hoje eu e o professor José Carlos nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem com vocês. No início nós iríamos falar até arranjo. Depois, num segundo vídeo, vocês vão assistir sobre permutação e por último, combinação. Então serão 3 vídeos referentes a estes assuntos. Então vamos iniciar. O que é a contagem? É a ação de contar, né, o número de elementos de um conjunto, né, de objetos. Análise combinatória, que também aparece aqui no princípio fundamental da contagem, é a parte da matemática, né, que estuda o número de possibilidades de ocorrência de um determinado acontecimento, evento, né, sem necessariamente descrever todas essas possibilidades para você chegar naquela resposta, né. Então você não precisa descrever todos os caminhos, você apenas informa o resultado. E agora nós vamos iniciar o fatorial. Mas por que é importante esses assuntos? Porque você pode utilizar isto lá no cálculo da probabilidade. A probabilidade, como vocês sabem, é a divisão, né, do numerador pelo denominador. E esse numerador e esse denominador, muitas vezes, ele é informado através de um processo de contagem desse, utilizando um arranjo, ou uma permutação, ou uma combinação, né? Agora, depois, o professor José Carlos vai abrir combinação com e sem reposição, arranjo com e sem reposição. Então, por isso que é muito importante esse conteúdo para vocês. Em relação ao fatorial, vocês já sabem, né, a respeito disso. Então, para vocês relembrarem, o que é fatorial? Fatorial, dado o número natural n maior que 1, né, define-se fatorial representado por n com o ponto de exclamação, a expressão n fatorial. E ela é a multiplicação deste valor até a unidade 1. Então, temos ali a representação n fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegar na unidade 1. Então, vocês observam que esta multiplicação é uma multiplicação no formato decrescente. Tá? Então, nós temos ali, para que esta definição exista, nós temos duas convenções, que a 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial também é igual a 1. Então, aqui nós temos alguns exemplos para vocês relembrarem desse processo. Então, nós temos ali a questão do 7 fatorial, que você pode escrever 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 e fazer a conta. Ou vocês podem reduzir isso até um número que seja do interesse de vocês. Exemplo, o 5 fatorial. Então, você pode escrever 7 vezes 6 vezes 5 e colocar o ponto de exclamação. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Então, é uma representação também que você pode fazer. Você pode baixar até o 4 fatorial, até o 3 e assim por diante, depende daquilo que você está querendo. O n-1 fatorial, nossa segunda representação na letra B, ele pode ser escrito como n-1 vezes, vou reduzir uma unidade, n-2, vou reduzir mais uma unidade, n-3, n-4, n-5, né? E vou até a unidade 1. Então, lá no final vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Dependendo do valor de n, né? Isto é válido para n maior que 1. Na letra C, nós temos já um começo de operações que pode ser feito com fatorial. Então, ali nós temos a representação do n fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Então, na parte do numerador, é a maior parte. Então, se você pensar um n igual a 8, se você substituir por 8, você vai ver que a maior parte está no numerador. Então, você pode reduzir o numerador até chegar no denominador. Então, como que nós fazemos isso? Então, n fatorial ele pode ser escrito como n vezes n menos 1 fatorial. Daí você para ali e divide lá na parte do denominador, você vai ter n menos 1 fatorial, faz esta simplificação e você vai ter como resposta o resultado n. Né? Então você trabalha com n fatorial desta forma. Agora ele é muito importante porque depois ele vem ajudar na expressão do arranjo, que é o próximo assunto que o professor José Carlos vai falar com vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, professor. Bom, uma pergunta que fica a hora é a seguinte, arranjos, né? Qual que é a diferença, então, entre arranjo, permutação e combinatória? É a mesma coisa? O que distingue um do outro? Na verdade, tudo é arranjo. O que é arranjo? É a forma de como que você faz a alocação de elementos sob espaços disponíveis. Então, nós temos dois tipos de situação, quando é com reposição e sem reposição. Então, vamos lá. Define-se arranjo com reposição quando a ordem dos elementos deve ser levada em consideração, podendo ser contado mais de uma vez. Ou seja, n é o número de elementos ou objetos, n. E o r? O r são o número de conjuntos, por exemplo, posso ter um conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos, assim por diante. E o n diz o número de elementos. Então, por exemplo, nesse caso, encontre as possibilidades. Isto é, temos R igual a 3, então temos 3 conjuntos com N
2 elementos cada. Então pense que o primeiro conjunto ele é formado por uma bolinha azul e uma bolinha vermelha. O segundo conjunto é formado também por uma bolinha azul e uma bolinha vermelha. E o terceiro conjunto, idem, formado por uma bolinha azul e uma vermelha. A pergunta que eu faço aqui, quais são todos os possíveis caminhos que eu posso executar? Ou seja, vou no primeiro conjunto, tem uma bolinha azul, vou para o segundo conjunto, pego uma bolinha azul, e vou para o terceiro conjunto, pego uma bolinha, digamos, vermelha. Então, eu tenho aqui todas as possíveis formas ou possibilidades. Entenda que eu não estou falando em probabilidade e não estou falando em chance. São coisas diferentes. Possibilidades são todas as formas, são todos os caminhos, são os arranjos. Quando eu falo probabilidade, é uma outra coisa que não tem nada a ver com isso, e nem chance. Então, quais são os caminhos, ou quais são as possibilidades que eu tenho? Como cada um tem 2 elementos, então eu vou ter 2, ou n igual a 2, e o R, que eu tenho 3 conjuntos. Então, é 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. Nesse caso, eu tenho 8 possibilidades, ou 8 caminhos disponíveis. Agora, e o arranjo sem reposição? Veja que no arranjo sem reposição, nós temos o seguinte detalhe. Suponha considerar aqui n, que seria teu número de partículas, digamos aqui 3, e você quer alocar 3 partículas em, digamos, um único espaço, ou em 2 espaços, ou nos 3 espaços. Suponha que esteja disponível apenas R espaços. Então, considere alocar N partículas em R espaços menor ou igual ao número de partículas por alocações. É claro que quando nós obtivemos o R, que é o número de alocações, inferior ao número de partículas, alguma partícula vai ficar de fora. Por exemplo, suponha que você tenha 3 partículas, mas você tem apenas 2 espaços. Uma vai ficar de fora. Então, nós temos o seguinte, o arranjo sem reposição será a razão entre n fatorial dividido, entre parênteses, n menos r fatorial. O que é o n menos r? São as alocações não efetuadas, são os números de partículas que ficaram de fora. Então, vamos ver isso de uma forma mais prática, vamos entender o que está por trás disso. O arranjo, então, ele é limitado pelo número de espaços que eu estou conseguindo alocar. Então, eu posso ter n partículas e r espaços convenientes para poder fazer isso. N espaços disponíveis. R espaços disponíveis com n partículas. Por isso que eu vou ter aqui n, n-1, n-2, n-3, vezes n menos r-1, que no caso aqui o r é espaços. Tá ok? Mas isso aqui é uma fórmula muito antiga, não é isso, professor? Isso, essa fórmula pode ser melhorada, então como vocês podem observar, aquele menos que está antes do parênteses ali, ele mudou o sinal do R e do valor 1, né? Então ele ficou com N menos R mais 1, então já alterando para a segunda linha, e depois entrou na sequência a questão do fatorial, então por isso que o fatorial vem antes do arranjo, porque ele vem aqui para ajudar no melhoramento desta expressão matemática, né, tão importante. Então, o que você consegue observar? Que como era uma multiplicação, né, de unidade em unidade de ordem decrescente, então aquilo ali pode ser melhorado multiplicando no numerador e no denominador pelo mesmo valor. Isso não vai alterar a resposta final, né? Então eles multiplicaram o quê? Multiplicaram na parte do numerador por n menos r fatorial e na parte de baixo por n menos r fatorial, que é uma multiplicação, né, decrescente, como os dois valores são iguais, né, então você pode fazer esse processo da simplificação e melhorar a expressão do arranjo. Então essa expressão do arranjo sem reposição, ela passa a ser n fatorial sobre n menos r fatorial. Portanto, vamos entender essa interpretação que o professor acabou de mostrar agora. Isso aqui é muito importante em probabilidade. Por exemplo, eu tenho 3 bolinhas, então eu tenho n igual a 3, mas quantos espaços disponíveis que eu tenho para colocar essas bolinhas? Eu posso ter apenas um espaço. Por exemplo, eu posso ter uma cumbuca que só cabe uma bolinha lá dentro, e as outras 2 ficam de fora. Ou eu posso ter um espaço onde uma cumbuca, ela consegue alocar 2 bolinhas,
e alguém vai ficar de fora. Ou posso alocar todas. Então, observe aqui nesse desenho que nós temos aqui 3 tipos de arranjo. O primeiro arranjo é arranjo para um elemento. Ou seja, suponha que eu tenha disponível apenas um espaço e eu tenho 3 bolinhas. Portanto, 2 vão ficar de fora. Então, eu posso ter nesse único espaço, colocar a bolinha azul. Ou colocar a bolinha verde. Ou colocar a bolinha vermelha, porque só cabe uma. E os outros espaços não existem. Então, 2 vão ficar de fora. Agora, suponha um outro arranjo, que eu tenho aqui uma cumbuca que cabe 2 bolinhas lá dentro. Então, a terceira bolinha vai ficar de fora. Inclusive, aqui no arranjo, vale salientar que a ordem faz sentido. Se eu troco a ordem, então eu tenho que contar isso também. Então, por exemplo, vamos colocar aqui numa cumbuca que cabem 2 bolinhas. Lembrando que uma vai ficar de fora. Como é que ficaria? Azul, verde. Ou verde, azul. Quem ficou de fora? A vermelha. Olha a outra opção. Eu posso obter, então, numa cumbuca que só cabe 2 bolinhas. Poderia ser azul, vermelho. Vermelho, azul. Quem ficou de fora? A verde. Nós poderíamos ter outro caso também assim, olha. Verde, vermelho. Ou vermelho, verde. Quem ficou de fora? Azul. E também existe outro caso onde todas as bolinhas elas podem ser alocadas nessa mesma cumbuca. Por exemplo, eu tenho aqui azul, vermelho, verde. Todas estão dentro da mesma cumbuca. Mas eu também posso alterar ali dentro na ordem. E a ordem aqui vai fazer sentido no arranjo. Portanto, eu posso ter esta forma, ou azul, verde, vermelho, ou verde, azul, vermelho, ou vermelho, azul, verde, ou vermelho, verde, azul, ou verde, vermelho e azul. Observe que em todos os casos eu tenho algo importante aqui. O quê? No caso do cálculo do arranjo, eu tenho o numerador que é n e no denominador n-r. Esse n-r, ele diz quantas bolinhas que vão ficar de fora na hora do arranjo. Portanto, se eu quero arranjar apenas com um elemento, significa que eu só tenho espaço para uma bolinha lá na cumbuca. E vão ficar quantas de fora? Olha só, n é 3. Então, eu tenho 3 fatorial no numerador. E no denominador, eu tenho n3 menos r igual a 1, porque eu tenho um espaço. 3 menos 1, 2. Portanto, eu tenho 2 fatorial ali, que são bolinhas que vão ficar de fora. Ou seja, 2 vão ficar de fora. Fazendo essa continha, 3 fatorial dividido por 2 fatorial, nós vamos obter quanto? 2 fatorial vezes 3, dividido por 2 fatorial. Simplificando 2 fatorial, vamos ter 3 possibilidades, ou 3 formas. De fato, a primeira forma é a azul, ou a segunda forma é a verde, ou a terceira forma que é a vermelha. Então, temos 3 possibilidades. Agora, e se eu tivesse uma cumbuca, espaço suficiente para colocar 2 bolinhas? Então, nesse caso, eu consigo alocar 2 elementos. Então, eu tenho aqui 3 bolinhas com 2 espaços disponíveis. Quantas bolinhas vão ficar de fora? Uma. De fato, né? N fatorial dividido por, entre parênteses, n menos r fatorial, ficará o que então? 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial. O que é isso? 1 fatorial significa que eu vou ter uma bolinha que vai ficar fora, porque só tem espaço para 2. Então, eu vou ter 3 fatorial dividido por 1 fatorial dá 6. De fato, 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 1 igual a 6. Veja, eu tenho 6 possibilidades, que é o arranjo para 2 elementos, sendo que o terceiro vai ficar de fora. Então, qual que é a outra característica que nós temos? Quando todas as bolinhas elas têm espaço para cada uma delas. Ou seja, eu tenho uma cumbuca que consegue alocar as 3.
Quantas bolinhas vão ficar de fora? Nenhuma. Então eu vou ter n fatorial dividido por n menos r, tal que o n é igual a r. Então 3 menos 3, 0. E 0 fatorial é 1. Portanto, 3 fatorial dividido por 1, 6 também? Também é 6. De fato, se você olhar a última coluna, todas as formas que nós podemos organizar 3 bolinhas com 3 cores, digamos aqui a azul, vermelho e verde, ela pode alocar várias posições, e são 6 possibilidades de fazer isso. Por exemplo, vermelho, verde, azul, ou azul, verde, vermelho, enfim, eu tenho 6 formas distintas. Então, isso é que é arranjo. Então, arranjo são todas as formas possíveis de como você alocar os seus elementos em espaços disponíveis. E o que isso aqui tem de importante? Tem de importante que tudo é arranjo. Isto. Então, conforme o professor comentou, depois, nos próximos vídeos, agora que você vai assistir, o próximo é permutação, né, ele vai ser um caso particular do arranjo. E depois, combinação, você vai observar que também vai ser um caso particular do arranjo. Então, assistam os próximos, o próximo é permutação e, na sequência, o vídeo de combinação. Até os próximos vídeos e bons estudos. Até o próximo vídeo e bons estudos.